Oi, gente! No Falando em Marx de hoje, se preparem que a gente vai discutir um dos eventos históricos de maior magnitude do século XX e vamos nos meter em algumas das polêmicas desta rede social. O tema de hoje é Segunda Guerra Mundial. Recentemente, a gente viu em várias partes do mundo a comemoração dos 80 anos da rendição dos nazistas da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e, com isso, da vitória dos aliados, né? A história, afinal, é escrita pelas classes vencedoras. Não é essa história que a gente vai contar aqui no Falando em Marx, pelo contrário. A gente vai contar aqui a história da luta de classes, que não para com a guerra, não parou na Segunda Guerra Mundial. E como diz o Lenin viu da Primeira Guerra Mundial que a guerra era parteira de revoluções. Foi aí que ele cunhou essa expressão. O que não se sabe é que antes de a bandeira vermelha ser erguida em Berlim como uma imagem que ficou bastante conhecida, uma onda revolucionária já percorria a Europa e ameaçava os nazistas antes mesmo dos aliados. Hoje, quando os aliados ainda comemoram essa vitória militar, essa bandeira vermelha segue sendo um obstáculo ao relato imperialista. Ressurgem nos meios de esquerda do Brasil uma discussão sobre as glórias militares de Stalin, o suposto gênio militar que chegou a Berlim antes dos Estados Unidos. Nós também, assim como o poeta Carlos Drummond de Andrade, vibramos com a chegada dos russos em Berlim. Mas Stalin foi responsável pela manutenção do imperialismo e do fascismo antes da guerra, inclusive pactuando com esses setores, e depois da guerra em transformar essa vitória militar num impulso para a derrota da onda revolucionária que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e assim garantiu a manutenção do capitalismo em vários países centrais do mundo. Bom, antes de mais nada, eu queria dedicar esse programa a todos os trabalhadores que combateram o fascismo e o imperialismo lutando pela Revolução Operária e Socialista, vários deles que deram suas vidas, e para eles nós dizemos até o socialismo sempre. Não os esqueceremos. Quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? Gente, para esse episódio, eu vou deixar realmente todas as fontes nos comentários. A gente contou com diversas fontes. Contamos com a obra O Partido Bolchevique, do historiador Pierre Brouet. Contamos com o livro O Significado da Segunda Guerra Mundial, que está em espanhol pelas edições IPS da Argentina, do Ernest Mandel. Contamos com diversos artigos da militante do PTS argentino Gabi Litz, que é também coordenadora do CEIP Leon Trotsky, de onde a gente também tirou textos diretamente do próprio Trotsky sobre a Segunda Guerra Mundial. E também com um episódio sobre isso do espectro do comunismo. Tudo isso vocês vão poder ter acesso nos comentários, porque eu não vou conseguir em todas as passagens citar exatamente as fontes, mas eu juro que estão ali. Bom, num dos últimos textos políticos do Leon Trotsky, esse revolucionário russo que foi assassinado por um agente a mando do Stalin, o Trotsky a gente vai citar bastante nesse episódio. Ele escreve o seguinte: o novo mapa bélico da Europa não invalida os princípios da luta de classes revolucionária. A Quarta Internacional não muda o seu rumo. Ele diz isso dando conta do novo mapa europeu diante da invasão da Alemanha na França. E que rumo é esse que tinha que ser mantido após a vitória dos nazistas contra a França? Bom, a gente está falando de um revolucionário que tinha na sua experiência ter sido um dos principais dirigentes da única revolução até então que tinha implantado um Estado operário. A gente está falando dele que dirigiu política e militarmente a vitória numa das guerras civis mais importantes, que colocou de pé o Exército Vermelho, que derrotou 14 exércitos imperialistas que queriam destruir a Revolução Russa, e daquele que, junto com Lenin, dirigiu a tentativa de transformar aquela conquista do proletariado internacional, que era a Revolução Russa, num ponto de apoio para a expansão da Revolução na batalha
pela revolução internacionalmente, pelo socialismo internacionalmente. Ele também, junto com Trotsky, fez as principais formulações dos primeiros 4 congressos da Internacional Comunista, que são uma verdadeira escola de tática e estratégia. Bom, então o que diziam as análises do Trotsky sobre a Segunda Guerra Mundial? Para o Trotsky, era claro o caráter imperialista da Segunda Guerra Mundial. O que a gente quer dizer com isso? A gente está falando da etapa do capitalismo, que é marcada pelo capital financeiro, pela formação de monopólios, pela exportação de capitais e onde as potências brigam pela partilha do mundo. Não estamos mais falando da etapa do capitalismo de livre concorrência. A gente está falando que o capitalismo tem uma contradição, que é, pelo desenvolvimento das forças produtivas, o capital lança seus tentáculos sobre o globo em busca da sua autovalorização. E, ao mesmo tempo, o mundo é dividido entre fronteiras nacionais, entre estados nacionais. Isso é parte do que origina a etapa imperialista e que a gente vai tratar de um episódio somente sobre o que é o imperialismo e como Lenin formulou essa etapa marcada por crises, guerras e revoluções que ele analisa numa obra brilhante. Bom, o fato é que na época imperialista, uma nova divisão do mundo entre colônias e semicolônias por parte das potências imperialistas não se dá por vias pacíficas, se dá por vias militares, por vias bélicas, por guerras. Então a gente está falando que uma guerra imperialista são as potências brigando pelos seus negócios, brigando pelos seus capitais, pelos seus monopólios. Por quem melhor rouba os bens naturais comuns, né, de outras nações e o excedente produzido pela classe trabalhadora do mundo inteiro. Isso é guerra imperialista, isso é uma guerra reacionária na qual quem sai vencedor está melhor localizado para seguir subordinando e oprimindo outras nações e os povos do mundo todo. Nenhum lado vencedor numa guerra imperialista fortalece a classe trabalhadora e os oprimidos do mundo, gente. Frente a isso, o Lenin formulou a política do derrotismo revolucionário, que entre as potências imperialistas brigando numa guerra imperialista, a classe trabalhadora deveria voltar os seus fuzis contra a sua própria burguesia, que inclusive a derrota da sua própria burguesia na guerra é um mal menor, e ele ainda formula a grande consigna brilhante dialética, que foi chave na Revolução Russa, que é transformar a guerra imperialista em guerra civil. Nesse sentido, a Segunda Guerra Mundial foi uma continuidade e um aprofundamento da Primeira Guerra Mundial. Vejam, todas as promessas de paz mundial, de acabar com a guerra, de a última das grandes guerras, como se prometeu frente à Segunda Guerra Mundial, são, no mínimo, ilusórias e muitas vezes diretamente mentirosa, porque esse sistema produz necessariamente crises e guerras, esse sistema produz a barbárie. Tá no DNA do imperialismo isso, essa época histórica que a gente vive. E quando o Trotsky, frente à Segunda Guerra Mundial, diz não mudamos o nosso rumo, ele tá dizendo que é uma continuidade da política leninista em relação à Primeira Guerra Mundial. Olhando concretamente o mapa militar de 1940. Mas existe uma diferença em relação à Primeira Guerra Mundial. Essa diferença é que na Segunda Guerra Mundial existia um Estado operário, um lugar que efetivamente tinha expropriado a burguesia e que todos os imperialismos do mundo, os tidos democráticos e os de regime fascista, tinham muito interesse em restaurar o capitalismo na União Soviética e isso ser um impulso para fortalecer a exploração e a opressão no mundo todo. Nesse sentido, o Trotsky é muito claro em formular que a defesa da União Soviética era um princípio incondicional, que os trabalhadores, que os revolucionários, que os comunistas tinham que pegar em armas, se fosse necessário, como foi necessário, para defender a União Soviética como ponto de partida, sem que isso significasse um apoio ao regime stalinista naquele momento, nem uma aliança com o bando dos aliados, com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos. Gente, essa análise da Segunda Guerra Mundial é um ponto de partida fundamental, porque aqui a gente já tem uma diferença com uma visão corrente da historiografia burguesa, mas que mesmo historiadores marxistas, como o Erich Hobsbawm, veicularam sobre a Segunda Guerra Mundial, como se a Segunda Guerra Mundial fosse um embate entre democracia, um campo democrático, e o fascismo.
Bom, a pergunta é, vocês acham que os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki ao final da guerra como um enfrentamento à barbárie fascista? Vocês acham que os bombardeios a Dresden, né, uma cidade hospital alemã, foi em combate ao nazismo? Causaram algum dano militar aos nazistas? Essas potências lutavam por seus próprios interesses imperialistas e para sufocar qualquer possibilidade de levante de massas, seja na Alemanha, seja no Japão. A chave aqui é que nós marxistas buscamos ver além dos regimes de cada país. A gente busca fazer uma análise de classes, da luta de classes, dos interesses das classes em disputa. Assim como levamos em conta a ameaça da Revolução Social, que era uma ameaça que não somos nós marxistas que colocamos. Ela pairava na cabeça de cada um dos dirigentes das forças beligerantes, dos governantes que brigavam por seus próprios interesses. Então, esse vídeo busca situar a Segunda Guerra Mundial na análise da luta de classes internacional. Já em 1934, pelo menos 5 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, Trotsky dizia que a única coisa que freava a guerra era o medo da revolução, ou seja, era o medo que as potências imperialistas tinham de que, ao empurrar a classe trabalhadora de cada país a morrer pelos interesses de outra classe, pelos interesses da burguesia, isso terminasse levando à revolução e, com isso, ameaçasse o próprio poder da burguesia. Ao mesmo tempo, nesse pré-guerra, as potências tidas como democráticas, isso inclusive na própria guerra, tinham muitas esperanças de que o avanço da Alemanha nazista significasse uma ameaça e significasse a derrota da União Soviética. Então, eles deixavam a Alemanha se rearmar tranquilamente, inclusive no Pacto de Munique, pouco antes da guerra, eles entregam a Tchecoslováquia para a Alemanha do Hitler, porque eles queriam, sim, eles viam que era muito melhor o fascismo do que a revolução, né? Era muito melhor derrotar a União Soviética e, com isso, abrir espaço para o Hitler do que permitir que se seguisse um Estado operário. Então, essas são, em síntese, as causas e o quadro, o panorama da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra imperialista em um mundo que tinha um Estado operário ali, que era uma ameaça constante aos interesses burgueses e que deixavam claro que, como diz Lenin, a guerra é parteira de revoluções. Bom, e qual foi a política da União Soviética com o Stalin à frente nesse cenário e diante disso tudo? Enquanto isso tudo acontecia, a gente tem que falar do processo de burocratização da União Soviética que levou Stalin ao poder, né? E que teve impactos na Terceira Internacional, burocratizou a própria Terceira Internacional, que era a Internacional Comunista. A gente vai ter que fazer outro episódio para tratar disso, mas para colocar algumas definições, a gente precisa ver que ascendeu ao poder na União Soviética uma casta burocrática assentada em privilégios materiais que expropriou o poder da classe que tinha protagonizado a maior revolução da história, a Revolução Russa. E que essa casta burocrática, com Stalin à frente, transformou um dos principais problemas da Revolução Russa, que era o seu isolamento internacional, ou seja, que depois da Revolução na Rússia não vieram outras revoluções, que era algo que o Lenin e qualquer bolchevique, quando tomou o poder na Rússia, contava que ia acontecer. O Stalin, essa casta burocrática, transformou isso numa virtude, num lema, que era a ideia do socialismo em um só país. E progressivamente ia colocando em xeque cada uma das conquistas da Revolução Russa. Isso para vocês terem uma visão, mas a gente vai fazer um episódio só sobre isso. E assim, a gente precisa tratar do pré-guerra, da política dos anos 30, e ter em mente que a política stalinista nos anos 30 abriu espaço ao fascismo, ao nazismo na Alemanha e à Segunda Guerra Mundial. Poderia não ter acontecido a Segunda Guerra Mundial, a gente vai tratar disso. Frente à ascensão do nazismo com Hitler na Alemanha, o Stalin teve uma política desastrosa, chamada de Terceiro Período, que era completamente sectária e que se negava à unidade com os setores da social-democracia, chamava de social-fascismo, que naquele momento dirigia
vários sindicatos, centenas de sindicatos na Alemanha, os comunistas se recusaram a fazer unidade na luta com a social-democracia para enfrentar o fascismo e deixaram o Hitler ascender, tipo, sem combate, assim, uma política catastrófica. Inclusive, assim, é isso que faz o Trotsky romper definitivamente com a Terceira Internacional, dizer não é possível reformar a Terceira Internacional porque é uma política catastrófica que quase que não gera crises no interior da Terceira Internacional. E o Trotsky fala, basta, a gente tem que preparar a construção da Quarta Internacional. E, depois disso, o Stalin, na verdade, e a burocracia stalinista gira para uma tese bastante oportunista, inclusive, de aliança dos comunistas, dos trabalhadores, propondo a aliança dos trabalhadores com as chamadas burguesias democráticas, inclusive nos países imperialistas, nos países centrais, que é a política das frentes populares, proposta pelo Dimitrov, junto com Stalin, que, na verdade, significa conciliação de classes, tipo, entregar as lutas e deter revoluções em nome de uma aliança com essas burguesias imperialistas democráticas contra o fascismo. Então, primeiro, uma política sectária desastrosa, sem nenhuma aliança da classe trabalhadora para enfrentar o fascismo, e depois a aliança com a chamada burguesia democrática, e nisso derrotando revoluções, a mais importante é a Revolução Espanhola. Para vocês terem uma ideia de como o Stalin concebia a política, tanto do ponto de vista da política da União Soviética, quanto na Terceira Internacional, em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, que foi um fato bem claro de preparação para a Segunda Guerra Mundial e de imenso caráter colonial, a Itália do Mussolini. Nesse momento, a Itália era aliada da França, com quem o Stalin tinha um pacto de não agressão naquele momento e tal, burguesia democrática, etc. O que faz a Terceira Internacional para enfrentar a invasão da Itália na Etiópia? Nem o PC italiano, nem na União Soviética, o PC russo, nem em nenhum lugar eles fizeram nada. Na verdade, a União Soviética continuou fornecendo à Itália 22% do seu petróleo nacional sem qualquer medida de solidariedade com o povo da Etiópia. Dizem por aí, dizem os stalinistas, que o Stalin foi o pai dos povos. Bom, o caso da Etiópia prova o contrário. E o que a gente vê na própria Revolução Espanhola? Eu vou citar aqui uma troca de cartas que deixa bem claro qual é o caráter dessa política de frente popular que, enfim, a Espanha era um lugar que, se fosse vitoriosa, se tivesse tido uma revolução triunfante na Espanha, provavelmente não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. Esse era o prognóstico do Trotsky. Aí a gente pega uma troca de cartas, que inclusive, sim, o Trotsky cita, mas também é só você dar um Google, eu fiz isso, você encontra facilmente, entre o Stalin, o Molotov, o Voroshilov, olhando aqui a colinha dos nomes russos, com o Largo Caballero, que era o premier espanhol. E nessa carta eles dizem o quê, né? Eles recomendam insistentemente que a propriedade privada não seja afetada na Espanha, que sejam dadas garantias ao capital estrangeiro contra violações da liberdade de comércio e que se mantenha o sistema parlamentar sem qualquer desenvolvimento de soviets. Ok, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diante da Guerra Civil Espanhola e da ameaça de revolução com uma forte força operária e camponesa se radicalizando, a linha das frentes populares para não incomodar as burguesias democráticas da França, da Inglaterra, era: não toquem na propriedade privada, tudo menos revolução, e para isso o stalinismo se valeu de sangue, repressão, etc., para impedir a revolução. Inclusive, junto com a burguesia, a gente está falando que, a mando de Stalin, se assassinaram vários trabalhadores, lutadores da vanguarda, inclusive anarquistas, comunistas, para impedir que tivesse uma revolução que incomodasse a tal da burguesia democrática. Até hoje, há stalinista, há setores que justificam essa política para dizer, bom, para fortalecer o campo republicano, a base social dos republicanos, era necessário conter os elementos radicalizados ali, a possibilidade de se incomodar, quase dizer assim, bom, era uma aliança no campo republicano com a burguesia, precisava realmente conter os elementos mais radicalizados para manter essa aliança. A realidade é que a base social do campo republicano eram os operários e camponeses
que lutavam pela coletivização das terras, pela coletivização das fábricas, pela libertação das colônias e contra o franquismo. Imaginem se levasse adiante as demandas desses setores, quais forças seriam despendidas para enfrentar Franco? Ou seja, levar adiante a revolução social libertaria um nível de energia e forças no campo republicano, entre os trabalhadores, entre os operários, entre os camponeses, contra o franquismo, que é inimaginável. Porque o franquismo se sustentava numa ditadura de generais contra os operários e os camponeses. Ou seja, essa política abriu espaço para o Franco na Espanha, na verdade, porque derrotou a principal força social que poderia enfrentar o franquismo. Inclusive, de onde partiram as tropas do Franco contra a Espanha, contra o campo republicano? Do Marrocos, uma colônia espanhola que a Frente Popular estava negando a bandeira da independência, inclusive reprimindo trabalhadores que levantassem essa bandeira. Inclusive, assim, com uma política mais revolucionária, uma política revolucionária, a gente pode se questionar se o Franco teria condições de atacar realmente a Espanha. Iniciar a Guerra Civil. O próprio exército russo, que derrotou 14 exércitos imperialistas, como o Exército Vermelho teria feito isso se não contasse com apoio externo, com a aliança da classe trabalhadora internacional? Trotsky tem uma frase que é forte, que era: na Espanha, a vitória era possível. E quem enterrou foi a política das frentes populares, essa linha da Terceira Internacional stalinista. E aqui a gente também está dizendo que a aliança entre a classe trabalhadora, entre os povos oprimidos internacionalmente, não é uma questão passiva, de apoio, de discurso. Não, é uma questão para dizer onde estão as forças da revolução. O exército da revolução, ele parte da aliança internacional da classe trabalhadora. É assim, isso é um ativo fundamental para enfrentar as burguesias imperialistas e golpeá-las. Então, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a coroação dessa política stalinista, que é o Pacto de Não Agressão com Hitler por parte do Stalin. Lembram que eu cheguei a mencionar o Pacto de Munique, onde as potências democráticas, imperialistas, tidas como democráticas, entregaram a Tchecoslováquia para a Alemanha às vésperas da Segunda Guerra Mundial? Bom, a Tchecoslováquia está separada da União Soviética somente pela Polônia. E aqui a gente tem a primeira questão, que é: o Stalin foi super fiel ao imperialismo, aos interesses da Inglaterra, aos interesses da França, durante toda a década de 30, conteve e traiu, esmagou e reprimiu todas as revoluções necessárias para garantir essa aliança, mas a burguesia não foi tão fiel assim aos interesses da União Soviética e do Estado Operário. Quem imaginaria que, frente aos interesses da burguesia, ela prefere o fascismo, fortalecer o Hitler, do que o Estado Operário? Bom, quem, né? O Trotsky alertou isso inúmeras vezes, óbvio. O Pacto de Não Agressão com Hitler foi firmado pelos ministros de Relações Exteriores da União Soviética, o Molotov e o Ribbentrop. Ele é muitas vezes exaltado como o auge da inteligência, da habilidade política do Stalin. Jesus amado. Na verdade, o Pacto de Não Agressão representa de forma mais acabada a ruptura do Stalin, e da burocracia com a fórmula política ou a forma de encarar a política do Lenin e da Terceira Internacional. Porque, assim, obviamente, o Estado Operário deveria pensar todas as suas formas de defesa, de conservação, e nesse marco, e tem suas próprias medidas, e nesse marco a gente não descarta a necessidade de manobrar entre as fissuras do imperialismo mundial, buscando encontrar formas de impedir ou de conter um ataque coordenado do imperialismo contra o Estado russo. Inclusive, nós não negamos a necessidade, em determinadas situações, de acordos e compromissos, mesmo com potências imperialistas, no marco de, como dizia o Trotsky, isso não significar o abandono de uma política independente proletária. Isso é uma questão de princípio, sempre manter uma política proletária independente, mesmo se fossem necessários acordos. Mas o Stalin, ao longo dos anos 30, justificava muitas das suas políticas com a ideia de impedir ataques e defender a União Soviética. Ou seja,
A política, inclusive, de todos os PCs internacionalmente estavam a serviço da diplomacia da União Soviética. E aí chega a lógica de que evitar a luta de classes era o melhor para defender a União Soviética, ou seja, que o desenvolvimento da luta de classes em outros países poderia atrapalhar a defesa da União Soviética. Na verdade, isso se conecta com algo que a gente já disse. A visão do Lenin e do Trotsky sobre isso sempre foi oposta pelo vértice à visão do Stalin, porque desde o início a defesa de expandir a revolução a nível internacional, de que em outros países a classe operária pudesse tomar o poder contra suas burguesias, não era só um elemento de expandir o socialismo, uma linha ofensiva, mas era também vista como a melhor forma de defender as conquistas da Revolução Russa e, nesse sentido, manter firme a bandeira do socialismo, da transição ao socialismo, que sempre se colocou em termos internacionais desde o Marx. Dito de outra forma, a luta de classes no marxismo revolucionário se sobrepõe à luta entre estados. E assim, a gente vai ter que voltar nessa definição, porque ela é fundamental para começar a entender a política do Stalin já na década de 30, mas ela é muito fundamental para entender o mundo que nasce com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o esmagamento de processos revolucionários e na Guerra Fria, né? Nosso próximo episódio vai ser sobre isso. E assim, diante do pacto de não agressão com Hitler, que a gente está tentando situar nesse elemento de priorizar políticas de estados contra a política na luta de classes, de desenvolver a luta de classes, passou-se a discutir que mesmo a ideia de antifascismo, o termo antifascismo, parasse de se circular nos jornais em nome desse acordo. E assim, em qualquer sentido, subordinar a política do partido, a política da Terceira Internacional às necessidades da diplomacia seria um problema. Mas assim, a primeira pergunta é: qual era o sentido militar dessa política, do pacto de não agressão da União Soviética, do Stalin com Hitler? Esse pacto, ele tem como pressuposto uma esperança, uma ilusão, uma crença do Stalin que pela via da diplomacia, pela via do acordo com Hitler, ele poderia não entrar na guerra, conter uma invasão da Alemanha na União Soviética e impedir o início da guerra, ou que a União Soviética não tivesse metida ali. Nesse acordo, tem aí uma esperança um tanto quanto idealista, ilusória, uma amostra em algum sentido até da burrice do Stalin, em certo sentido, de que fazendo um acordo pela via da diplomacia, dos pactos, etc., seria possível evitar uma guerra contra o Hitler. E assim, o nome de pacto de não agressão é um tanto quanto impreciso, porque ele dá uma ideia de, eles só acordaram não se agredir. Mas, na verdade, esse pacto foi precedido por um acordo comercial da União Soviética com a Alemanha. Garantia o abastecimento de petróleo, matérias-primas para a Alemanha, né, por parte da União Soviética, enquanto a Alemanha estava se lançando em uma ofensiva contra o Ocidente, ou seja, parte do que garantiu os meios materiais para o exército alemão foi meio isso. Esse acordo também permitia à Alemanha alcançar as Américas pela costa oriental. E além disso, e mais importante, meio que dividiu a Polônia entre a União Soviética e Hitler e garantiu zonas de influência na Europa. O que é importante disso? Porque poderia parecer uma operação militar habilidosa, já que o governo polonês negou a aliança com a União Soviética algumas vezes. Mas, na verdade, ocupar militarmente assim a Polônia por parte da União Soviética nesse acordo, nessa divisão, significou, na verdade, impedir uma aliança profunda entre a classe trabalhadora soviética e a classe trabalhadora polonesa e o povo polonês. Essa forma que se deram as coisas minou essa aliança, até porque, assim que firmado o acordo em 1939, o Hitler invadiu a Polônia. Então, vejam, o que temos aí é que meio que transforma potenciais aliados para a própria defesa da União Soviética, como era o caso do povo polonês, né, em adversários inimigos, porque, na verdade, ele acordou essa divisão em áreas de influência na Europa do Leste. Então, é muito importante ver que isso abriu caminho depois para a própria invasão do Hitler por via da Polônia na União Soviética em 1941. E assim, um historiador francês chamado Jean-Jacques Marie, cujo texto em que a gente trata disso em português português ou espanhol, agora eu não me lembro, eu vou deixar nos comentários também, ele fez uma investigação sobre vários documentos do Pacto de Não Agressão, e na verdade ele diz que o próprio Stalin
propõe, da parte da União Soviética, que seja um acordo de colaboração, ou seja, não só não agressão, colaboração entre a União Soviética e a Alemanha nazista. E assim, esse historiador, o Jean-Jacques Marie, diz que, como parte dessa colaboração, isso chegou a incluir entregar comunistas para a Alemanha nazista, né? 150 comunistas para a Alemanha nazista, entre eles Margaret Buber-Neumann, que era esposa de um antigo dirigente do Partido Comunista Alemão, que foi fuzilado por Stalin em 1937. Ela, inclusive, sobreviveu até 1988, acho, para contar essa história. Mas vejam, é esse nível que chega a colaboração entre Stalin e Hitler nesse momento. E assim, só para mostrar o quão patético era o Stalin em termos militares e toda a fragilidade da União Soviética nesse momento, fruto dessa política, o Stalin, em 1939, prepara, de uma certa maneira, uma invasão à Finlândia. Ele esperava uma vitória rápida, já que o Exército Vermelho era bastante superior. O resultado são 126.875 homens mortos, desaparecidos ou prisioneiros por parte da União Soviética, do Exército Vermelho, que isso é 6 vezes mais do que as perdas que a Finlândia teve nessa operação militar catastrófica. Nada disso comprova a qualidade do gênio militar do Stalin, nem nada disso. E pra gente entrar nos episódios da própria Segunda Guerra Mundial, né? Aqui a gente já tá meio que no início dela, em 1939. É preciso dizer que não foi à toa que o Trotsky foi assassinado às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ou já no início da Segunda Guerra Mundial, a mando de um agente do Stalin, mas que era algo fundamental para que a Quarta Internacional não emergisse como uma saída revolucionária frente ao que a própria guerra significa, que é parteira de revoluções, como diz o Lenin. Bom, agora a gente chegou a invasão alemã na União Soviética e a pergunta, né? Neste momento, quem realmente venceu os fascistas? Bom, a primeira questão é entender o nível de fragilidade, de desmantelamento com que chega o Exército Vermelho à Segunda Guerra Mundial. No final da década de 30, a gente viu acontecer os terríveis, tenebrosos processos de Moscou, que significaram a perseguição, a execução de milhares de comunistas, de gente que esteve à frente da Revolução Russa, inclusive gente que depois foi aliada do Stalin, mas que ele, os anos 30 significam um salto no autoritarismo, no bonapartismo do Stalin nesse sentido, inclusive atacando vários dos membros do Exército Vermelho. Entre eles, o Tukhachevsky, que era conhecido como um Napoleão Vermelho, cérebro do Exército Vermelho, foi eliminado nos processos de Moscou. Além disso, ao longo da década de 30, né, se liquidaram 90% dos quadros superiores, eles foram inclusive substituídos também, do Exército Vermelho. Ou seja, o Exército Vermelho estava muito frágil na Segunda Guerra Mundial e a própria operação desastrosa na Finlândia comprova isso. E assim, não é qualquer detalhe, né? Quem comandava o Exército Vermelho eram veteranos que tinham vivido a Guerra Civil, tinham enfrentado esses 14 exércitos imperialistas, tinham passado por experiências bem profundas. E eles foram simplesmente destituídos pelo Stalin. E eles foram substituídos por gente que não tinha nada a ver com a função e que o critério que levou essa galera lá, esse aparato do Exército Vermelho, era ser leal ao Stalin unicamente. Tudo isso para dizer, é assim que estava o Exército Vermelho e a invasão do Hitler pegou o Stalin de surpresa. Não foi falta de aviso, tá? O Richard Sorge, que era um brilhante espião soviético no Japão, relatou que isso aconteceria. Também o Leopold Trapper, que era diretor da Orquestra Vermelha, a rede de espionagem soviética, também disse que isso ia acontecer. Existem relatos que a iminência desse ataque chegou ao Stalin de diversas maneiras. E por que o Exército Vermelho não estava melhor preparado? Por que, enfim, a União Soviética não estava melhor preparada a esse ataque? Porque o Stalin acreditava que o Hitler não ia romper esse acordo de não agressão. Os dirigentes da burocracia russa tinham esperança de que, fazendo novas concessões ao Stalin, eles manteriam o acordo. Inclusive, em junho de 1941, 14 de junho, todos os jornais da União Soviética publicaram um comunicado falando que os rumores de uma
uma invasão do Hitler eram justamente rumores sem fundamento. Eles dizem assim, rechaçando como sem fundamento todos os rumores referentes às intenções alemãs de romper o pacto e atacar a União Soviética. E eles afirmavam que as concentrações de tropas alemãs ao norte e nordeste nada tinham a ver com as relações germano-soviéticas. Isso também foi relatado com fonte pelo Bruet. Aquele dado que eu falei em relação aos 90% do alto comando do exército ter sido liquidado também está no Bruet por um historiador chamado John Wright, né, que o Bruet cita. Tudo tem fonte. Isso dos jornais, né, alertando que não haveria ruptura do pacto de não agressão, veio à tona com os documentos abertos com Khrushchev, mas também são relatados por historiadores do campo alemão. Tudo isso explica o caos de quando se iniciou a chamada Operação Barbarossa, que significou essa invasão alemã na União Soviética, que os tropas alemãs passavam destroçando o exército soviético. Os soldados vermelhos batiam em retirada de forma desordenada. Faltavam tanques, faltavam aviões, faltavam fuzis, inclusive. Mesmo os primeiros sinais de ofensiva alemã não foram respondidos pelas tropas soviéticas. Os alemães destruíram aviões russos que não estavam voando, eles estavam no solo, inclusive. Que é fácil de entender isso, porque na verdade foi sim constituído um aparato burocrático conservador que dependia de que não tinha iniciativa própria, que dependia sempre das ordens de um líder supremo e que quando esse líder falha, ele fica sem ação, esse aparato. O Exército Vermelho era isso. Inclusive, uma onda de capitulações percorreu esse aparato do Exército Vermelho, de traições. A gente vai ler um trecho que fala disso vindo do próprio Pravda, né, que é um jornal russo que nesse momento era insuspeito de trotskismo. E assim, foi necessário um longo percurso para que esse aparato burocrático fosse reorganizado de forma eficiente sob as mãos do Stalin, em várias regiões do país. Os alemães consideravam o Exército Vermelho derrotado cerca de um mês depois do ataque. Desde o início, eles achavam que eles iam precisar de 3 a 8 semanas para derrotar o Exército Vermelho e a União Soviética, inclusive porque eles tiraram lições da desastrosa operação na Finlândia. Só que isso também mostra que o Hitler subestimou a força, o espírito revolucionário, a força moral do povo soviético, a vontade de se defender frente a um inimigo que significaria condições de vida muito piores. Como se deu essa resposta? Como se iniciou? O Bruet relata que essa resistência se iniciou principalmente nas ruas de Rostov e de Sebastopol, onde os alemães pela primeira vez enfrentaram uma encarniçada resistência que antecedeu e expressou o que se veria depois na Batalha de Stalingrado. Que, enfim, né, que foi em Stalingrado onde os russos conquistaram a vitória mais espetacular da Segunda Guerra Mundial. O Bruet relata que havia um destacamento de operários armados da própria classe trabalhadora, com fortalezas improvisadas onde a população se lançava ao combate. Historiadores daquele momento dizem que a vontade de combate partiu de gente jovem das fábricas, que inclusive também produziram novos armamentos em um nível veloz, ou seja, não é somente a capacidade bélica, né? Não se mede somente no fronte, mas também na capacidade industrial de produzir armamentos, o que contou com um espírito tenaz da classe trabalhadora em alguns lugares muito forte, desse agente jovem das fábricas. Em Moscou, o governo chegou a evacuar e bateu em retirada, e aí, assim, tudo isso a gente tá tentando desmontar a tese stalinista, que youtubers stalinistas como o Jones Manuel recentemente veiculou por aí, de que esse gênio brilhante que tinha um aparato centralizado que impedia a espontaneidade da população, da classe trabalhadora, porque na verdade foi essa força espontânea e firme da classe trabalhadora e do povo que enfrentou contundentemente os nazistas, frente à imensa vacilação desse líder militar brilhante. John Armstrong relata justamente o que eu tinha falado, né, que os membros do partido nunca chegaram a ser mais de 7%
dos efetivos totais desses grupos que resistiram. E aí eu vou ler o que o Právida publica em 1942. Que, como eu disse, é insuspeito de ser trotskista neste momento, era imprensa oficial, né? O Comitê Regional decidiu que, antes de tudo, é preciso reunir os quadros de ativistas e reestabelecer os órgãos de poder soviético nas localidades liberadas. Todos eles não voltarão a seus antigos cargos. Entre eles, aconteceu que, no momento crítico, mostraram suas almas de corrompidos, covardes e traidores. Descobrimos novos quadros, tanto bolcheviques como sem partido. Bom, mais uma prova de que o que se fez provar na guerra não foi o aparato do partido. Mesmo a imprensa oficial tem que falar de traidores, de gente que desertou, porque, na verdade... o que se mostrou foi o despreparo e a falta de força moral do próprio Exército Vermelho nesse momento, em base a toda a política, desde os anos 30, desse aparato stalinista. O final disso tudo é conhecido. Os trabalhadores russos chegam a Berlim, esmagam os fascistas. Ainda assim, é preciso dizer que 14% da população russa morreu, enquanto na Segunda Guerra Mundial a gente está dizendo que apenas 1% da Inglaterra e 0,2% dos Estados Unidos foram perdidos. A gente está falando da perda de mais de 20 milhões de soviéticos. Esse é o custo dessa política. Então, sim, a gente está falando que é uma enorme vitória que a gente comemora, endossa, abraça, apesar de Stalin. E a gente sauda, sobretudo, que o povo russo não hesitou, os trabalhadores russos não hesitaram em defender as conquistas da Revolução contra o nefasto imperialismo alemão. Bom, eu quero aqui anunciar, como eu já falei, que o próximo episódio vai dar conta da enorme onda revolucionária que atravessou já a Segunda Guerra Mundial e o fim dela, desde como se respondeu, na verdade, à ocupação alemã na França com a força da classe trabalhadora, levantes no gueto de Varsóvia, enfim. O fim da guerra vai ser marcado por uma onda revolucionária inacreditável que, para ser derrotada, contou mais uma vez com um pacto entre a burocracia stalinista, prestigiada nesse momento pela vitória da União Soviética contra a Alemanha, contra o Hitler, acordada com o imperialismo estadunidense, que sai como principal vencedor da Segunda Guerra Mundial, e com a Inglaterra. E eu deixo para vocês a imagem do Stalin reunido com Roosevelt e reunido com o Churchill neste momento, que esse pacto que dá início à Guerra Fria e à ordem pós-Segunda Guerra Mundial, né, que é o que a gente vai discutir, significou enterrar, mais uma vez, desarmar, enterrar oportunidades revolucionárias no centro do capitalismo, cuja vitória desses processos teria aberto todo um outro capítulo da história da humanidade. Bom, então o próximo episódio promete. Eu fico por aqui com a versão marxista dessa história, que analisa as classes em luta e coloca no centro da arena internacional a luta de classes para analisar a história como motor da história. E chamo vocês a curtir, a compartilhar, a ajudar a desmistificar vários desses fatos que contam com muito embelezamento, tanto, em primeiro lugar, né, do imperialismo, mas também do stalinismo, e a homenagear sempre a força e a tenacidade da classe trabalhadora internacional, que é nela que a gente confia em aliança com os povos oprimidos do mundo. Fico por aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal e doa para a Casa Marx, para o Instituto Casa Marx. Entra lá e doa para nossa vaquinha, que a gente precisa para continuar defendendo o marxismo, para continuar impulsionando centros de política e cultura pelo país. É isso.